top 5 filmes. Aí pode ser na categoria que você quiser. Pode ser que você gostou, que você indica. Que Eu não vou escolher os 5 melhores filmes. Tá. Eu vou pegar 5 filmes, estou pensando aqui rapidamente, que eu acho que todo mundo tem que assistir. Em algum momento, por diversos motivos diferentes. Assim. Tá. Se pegar- quiser justificar também, ou É não, é com uns. você. Um que eu adoro, só por isso eu assim, Mississippi em Chamas. Eu acho que é um filme assim, que tem que assistir. Se você quiser assistir um filme de guerra, pra mim o melhor, eu não gosto muito de filme de guerra hoje em dia. Apocalipse Sinal. Não gosto muito Disparado. também de filme de Eu, guerra. não acho, eu evito assistir coisa pesada hoje em dia. Já gosto do noticiário. Mas eu acho que Apocalipse Sinal é um filme que, pra pessoa refletir, é um filme onde a guerra não tem heróis e vilões. Então eu acho que é um filme bem legal assim, muito bem feito. Um filme um pouquinho alternativo, pegar uma coisa diferente, O Trem da Vida. Um filme bem legal. Um filme que eu me identifico de lá, Forrest Gump. Adoro Forrest Gump. É mesmo? Adoro. Um personagem, adoro. E um filme brasileiro melhor, tem dois pra mim que são os melhores. Os dois melhores brasileiros pra mim são Pagador de Promessa e Central do Brasil, mas se eu fosse recomendar um, Central do Brasil. Excelentes escolhas. Eu adoro esses filmes. Agora, outro assunto que debatemos aqui, debatemos no caminho. Top 5 comidas. Temos opiniões muito diferentes. Não precisa ser na ordem, né? Não, pode ser do jeito que você quiser. Arroz, feijão, uma boa salada, pimenta. Pimenta não. A gente tá vendo bem, tá vendo bem. Pimenta é essencial pra vida. Só um pouco perigoso. Deixa eu pensar. Pode ser uma coisa que eu não como mais porque Claro. depois que eu parei de comer carne, mas que eu acho que é uma coisa que pra mim é uma delícia. Claro. Deixa eu pensar então, pra gringar as coisas. Macarrão alho e óleo. Bom. Pra mim é o melhor tipo de jeito de fazer uma massa. Deixa eu pensar, peraí, pra não falar muita coisa tão boa assim. Pode incluir doce? Pode. Strudel de maçã. Muito bom. Minha avó fazia massa folhada em casa. Quem era? Nossa, minha avó romena. Deixa eu pensar, que mais? Café pode entrar ou não é comida? Pode. Tá Não existe vida sem café. Existe. Não existe vida sem café. Café é bom, não existe vida sem café. E quem botar açúcar no café, pra mim é pior do que pra quem bebe botar açúcar na cerveja ou no uísque. Pra mim, tá? Café, muito café 50. E falafel. Falafel. Eu Pô, adoro falafel. não podia cara. faltar essa. Eu adoro falafel, cara. Você não só adora, como você expande a Todo cultura lugar, do falafel. Todo lugar que eu tenho um falafel diferente, eu experimento. Eu sempre gosto de falar que é o acarajé semita. Vamos lá. Fomos comer um falafel uma vez, maravilhoso, realmente. Antes que pegue no meu pé de qualquer origem semita, eu não vou brigar de onde que é, tá? Isso. Os assuntos a gente deixa pra Isso. outro momento. Top 5 jogadores de todos os tempos. Consegue pensar? Os melhores ou os meus preferidos? Você vai fazer essa escolha. Seus preferidos, que eu quero saber mais de você do que Os meus preferidos. Eu vou falar só de jogadores que eu vi. Sim, claro. Eu vou Acho abrir uma exceção para os jogadores que eu vi só em final de carreira, já jogando Copa Master, o Pelé. Tá. E não tem como colocar o Pelé, é uma questão de ética, uma questão de respeito ao futebol brasileiro. O Raio, já falei, se eu não colocar, obviamente... Eu vou pegar jogadores diferentes, tá? Tá bom. De lugares diferentes, você poderia ter... A lista teria que ser muito maior. O Raio, já falei, preferido do meu clube. Vou pegar alguns jogadores europeus para um... Meu centroavante preferido da vida é o Marco Van Basten, dos europeus, com uma menção, os 3 melhores centroavantes que eu vi na minha vida, os 2 melhores são o Marco Van Basten e o Henry. E quem chega perto deles, para mim, é o Harry Kane. Harry Kane também é craque. Craque. Mas vou colocar o Van Basten. Vou pegar um outro jogador de fora, antes de pegar o meu último brasileiro. O melhor zagueiro que eu vi, Baresi. Demais. E para não pegar um... Puta, 5 são é pouco, cara. Só de mudar. Eu achei que você ia achar muito 5. Não, pelo amor de Deus. Eu gosto de jogadores de outras maneiras diferentes. Adorava
Careca, a gente jogava demais. Romário. Demais. Cara, Zidane jogava demais. Cara, tem tanto jogador, cara, se eu pensar aqui. Bom, eu vou fazer uma outra menção honrosa. Diego. Eu adoro Cristiano também, cara. O que eu faço, cara? Cristiano centroavante, tem que ser centroavante Cristiano, que eu não pensei no Cristiano, não precisa de jogador atual. Posso reformular isso? Pode, vai lá. Vamos lá. Eu vou... O Pelé que você falou que tem que ter? Pelé tem que ter, Raí tem que ter. Eu vou botar... Maradona, Cristiano. Eu vou fazer um, eu vou falar do Messi, tá? Mas não vou colocar não. E o quinto... Coitado dos goleiros, né? Vai colocar um? O melhor goleiro que eu acho que eu vi na minha vida, não só preferi que eu me vi, e tá muita polêmica sempre que eu falo isso, é o Courtois. Rogério Ceni. Embaixo das traves, pra mim, cara. Rogério Ceni. Embaixo das traves, o Courtois. Isso é Neuer, falou Courtois. Mas Neuer também, pô, óbvio que entra na discussão. Buffon, mas... Deixa eu pensar, o quinto jogador, que posição? Volante, cara, eu adoro o Cafu. Mas é uma só preferência, obviamente não entra entre os melhores. Mas assim, lateral direita pra mim, gigante. Cara, o que eu faço com esse quinto jogador? Pra que lado que eu corro? Não sei, é com você. Como é difícil isso, cara. O critério é seu, aí não tenho nem muito como ajudar. Tipo, nossa senhora. Um outro jogador brasileiro, deixa eu pensar. Adoro o Falcão. É o melhor que eu vi da posição pra mim. Adoro o Maldini. Jogar demais. Henry, gosto do Kane. Deus do céu, que coisa difícil, cara. Vai ter os jogadores atuais, então pode... Eu posso colocar um personagem do futebol que não é jogador? Quem? O mestre. Pode ser. Tele Santana. Perfeito. Não, aí ficou fácil. Perfeito. Aí é como se a porta abriu, escancarou e ficou fácil. Tele Santana. Tá bom. Vamos fechar então. Obrigado pela concessão. Tava sofrendo aqui. Eu sei que eu fui injusto. Vai tentando lembrar de todo mundo, é difícil. É difícil. Top 5 jogadores atuais. Que aí vai ficar mais fácil, vai. Quem você tá gostando mais de ver ultimamente, assim? Esse é o Harry Kane. Acabei de falar. Joga de meio, joga de centroavante. Craque. Não sabia dessa sua admiração toda por Amor ele. de Deus. A jogar bola assim. Nossa senhora, jogador atual. Muitos. Nossa senhora, vamos lá. Eu vou pegar um goleiro, Courtois. Tá. Eu falei que é o goleiro que eu mais gosto de assistir. Cara, eu adoro os atacantes franceses, cara. Mbappé. Não, adoro Mbappé, adoro Olise, adoro Doué, adoro Barcola. Cara, os caras são demais. Griezmann. Esses caras parecem jogadores, entre aspas, brasileiros antigos, sabe? Com o drible, com certo, sabe? Assim, resolvem jogos, assim, eu adoro ver os dois times, pra mim, que jogam o melhor futebol do mundo, que melhor não, que eu mais gosto de ver, pra mim são os melhores, são o PSG e o Bayern de Munique, hoje em dia. Tem um jogador que eu adoro, que não entra nos melhores, mas eu adoro o Gabriel Jesus. Torço pra se recuperar. Um enorme injustiçado. Um dos maiores injustiçados que eu vi na minha vida, por causa de uma Copa do Mundo. Então vamos ao top 5 que você gosta, então, dos atuais. Não que estão jogando melhor. Não precisa ser melhor. Pode ser os... Vamos lá, eu adoro o Cristiano. Tá. Só pra explicar, eu acho o Messi, tecnicamente, bem melhor que o Cristiano. A diferença é que o Messi, pra funcionar, você precisa ter... Não falando agora na Major League Soccer, mas o Barcelona precisava ter um time forte, com posse de bola, com associação com ele, onde ele faz coisas talvez eu nunca tenha visto. Gênio, mas quando o Barcelona vai mal, toma 8 do Bayern. Não resolve. O Cristiano, é óbvio que ele precisa dos outros jogadores, mas se tiver um time mais fechadinho, que chega ali, começa a cruzar a bola na área, ele vai resolver mais jogo que o Messi. E eu gosto mais, como eu falei, dos craques operários que dos gênios. Então é uma questão de gosto. Então por isso que está o Cristiano. Então o Cristiano, Kane, Courtois, especificamente nesse momento, Dembélé, e pegar um jogador do PSG, e Vitinha. Nesse momento, Vitinha. Eu adoro volantes. Vitinha é tudo, é volante, é meia, é tudo que você puder imaginar. É muito craque. Muito craque. Gosto muito dele também. Top 5 viagens que você já fez. Não precisa ser nada espetacular, né? Não, imagina. Meus lugares lugar, assim. meus lugares preferidos. Quando fui para Paris,
Certo. É a cidade... Pô, não era nada espetacular, começou por Paris. Não, tipo assim, não precisa ser uma coisa muito, assim, atípica, né? Não. Não, pra você. Lugares que você foi que você falou, É caraca. disparado o lugar que eu mais gosto, dos lugares que eu conheci da Europa. Eu não conheço tantos assim, conheço alguns, mas disparado o lugar que eu mais gosto. Eu adoro o Pantanal. Eu adoro Ubatuba. Coisa simples, assim. Eu pego o carro, vai assim, eu tenho onde ficar. Foram 3. Eu adoro Maceió. Faz tempo que eu não vou, não sei se está igual, mas eu adoro Maceió. Adoro Alagoas. E a quinta, deixa eu pensar. Itália, fui para Inglaterra, fui para Alemanha. Eu fui para Assis, na Itália, cidade de São Francisco. É demais. É demais, assim, é um lugar assim para você caminhar em paz, para quem gosta de andar, numa cidade pequena assim. Aquilo é lindo. São as 5 que eu mais gosto das que eu viajei, que eu me lembrei agora. Excelentes escolhas. É bem diferente, né, uma da outra. Agora Mas é legal, isso é bom também, né? Diz sobre você bastante. Vamos lá. Top 5 viagens que quer fazer. Lugares que você não foi e que você tem muita vontade de conhecer. Eu gostaria de conhecer, vamos chamar de maluco, a Índia. Legal. Por que maluco? Legal. Deixa eu pra lá. Eu gostaria de conhecer Nova Zelândia. Legal. Eu gostaria de conhecer Japão. Porque eu, quando viajo, a coisa que eu mais gosto, eu gosto de andar, te falei. Então eu gosto mais de andar nos lugares assim. Eu não vou lá, por exemplo, eu fui pra França, fui pra Paris algumas vezes convidado. Eu nunca subi na Torre Eiffel. Nunca subiu? Não. Eu não tenho nem vontade. Por quê? Por que eu subiria? Pra ver como... Bom, você não gosta de altura, né? Não, mas eu fui a outros lugares altos. Eu vi Paris de vários lugares em cima. Assim. Não, porque é lindo ver Paris de cima, né? O negócio. De vários lugares. Não. Diferentes, assim, lugares altos. Então, pelo menos já viu de algum lugar Por que eu vou alto, subir? já Porque os acabou. outros sobem? Não, mas... Pegar uma baita fila, gastar horas pra você subir no lugar onde os outros sobem? Eu nunca Não, era mais pela visão mesmo, assim. Acho que é Não, muito já vi bonito. de vários ver, lugares muito de cima. bonito ver. Então. Não, Paris é. Não, se você já viu. Então, tá pago, né? Mas... Então, mais do que pago. Não tá nos planos, por exemplo. Agora, se eu estivesse passando na frente e tivesse vazio, eu até talvez subisse. Mas não ia reservar, não ia fazer nada, não ia gastar com isso. Entendi. Japão, Índia, Nova Zelândia. Gosto um pouco da Austrália também. Eu queria conhecer a África. Mas assim, uma coisa fácil assim. Mas eu queria muito conhecer, assim, ver de perto até o que é difícil. Talvez um país que eu tenho uma certa, não por causa da política inclusive, eu tenho uma certa admiração da resistência, da maneira, talvez Etiópia. Deve ser uma coisa muito diferente. Sim, mas difícil. Não sei se eu escolheria entre as 5. Porque... deixa eu pensar mais um pouquinho, me dá um segundinho mais. Deixa eu pensar. Se você me der, vamos ser realistas, vamos ser racional. Você vai me dar 5 passagens com lugar para ficar e onde eu me alimento bem, onde eu vou poder fazer minhas coisas, onde eu posso gostar de andar, ver. Eu iria para Nova Zelândia, eu iria para a Índia, mesmo assim, iria para o Japão, iria. Oh, Deus do céu. Lugares que eu nunca fui, né? Costa Rica. Costa Rica é legal. Eu gosto de natureza bastante, assim. Eu iria para Costa Rica. E iria... Deixa eu ver se eu pego um lugar urbano ou um lugar de natureza. Eu iria... Um lugar que eu nunca fui, eu queria conhecer. Eu tô no Berlim. É muito legal. Urbano. Junto com Madrid, é a cidade mais legal que eu já fui. Eu nunca fui para Espanha, assim. Um dia talvez conheça, mas não é uma prioridade. Imagina se você divertir, mas não é uma prioridade. Muito bom. Madrid é... As minhas escolhas têm um pouco a ver com outras questões, assim. Tem lugares assim que eu, nesse momento, não faço questão de ir, mas iria para me divertir. Não gastaria para isso de jeito nenhum. Vale a pena, uma cidade. Acredito, todo mundo me fala. Maravilhosa. Todo mundo me fala. E você que gosta de andar, a cidade dá pra fazer tudo a pé. Sim. Nossa, maravilhoso. Vamos agora então, já voltando um pouquinho para o futebol, os 5 maiores times europeus, voltando um pouco para aquela discussão que a gente vinha tendo. Real Madrid pelos títulos, Milan, foi o melhor time europeu que eu vi na minha vida pelos títulos, dos holandeses principalmente. Eu não tenho como não colocar o Barcelona pela mudança de jogo da era guardiolista. Pelo mesmo motivo, eu não tenho como não colocar o Ajax.
O último, eu tô na dúvida entre dois. Fala os dois aí, a gente... Liverpool e Bayern de Munique. Uma hora inglês e uma hora alemão. E aí? Quais os argumentos para... A Alemanha tem mais títulos de Copa do Mundo que a Inglaterra, mas o Liverpool é muito tradicional. O United também é muito tradicional, é muito pesado, é uma era, assim, o Liverpool... Cara, como fazer uma lista e não colocar o Bayern de Munique? Não podem ser 6, não? Tem que ser 5? Pode ser, vamos ficar com O Liverpool e 6. o Bayern de Munique facilitou muito minha vida, obrigado. Então tá bom, vamos ficar com Você acha 6. que faltou algum? Não, acho que não. Eu só coloquei o Barcelona pela mudança, o Sim, impacto, então. tudo que a gente pode ver, o Bayern de Munique eu adoro. Minha única interrogação é Guardiolismo. essa mesmo. É só essa. Só o Barcelona que é a minha interrogação. Se não fosse pela mudança de jogo, da característica do jogo do futebol, hoje eu adoro o Bayern, Campbell, guardiolista, Luiz Henrique, tem muito a ver também, o tipo de jogo que se faz, então é muito grande a influência do Barcelona no futebol que se joga hoje. Isso transcende resultados, camisas, por isso que eu coloquei o Ajax. Se não fosse isso, não entraria o Barcelona. E o Manchester United é o único que eu talvez pensaria ali. Eu pensei, mas Não entra. abaixo do Liverpool, para mim, em termos de tamanho, eu quero colocar o clube inglês por causa da tradição do futebol inglês, mesmo ganhando apenas uma Copa do Mundo. Justo. E o campeonato é sensacional, né? A Premier League, acho. Bom, e aí tem o Big Six lá na Inglaterra, já que estamos falando de lá. Queria saber quais são os 6 maiores times do Brasil. Eu tenho isso muito claro para mim. Eu queria saber. Muito claro, 6. Muito claro. Eu não vou falar aqui pra eu já não matar logo de cara. Vou contar isso mais pra frente aqui em outro podcast qual é o meu. Mas pra mim é muito claro. Você quer ordem ou... Então se você quiser ordem, põe na ordem. Se Você não prefere, quiser. né? Não, tanto faz, é com você. Você prefere, né? Você que é o convidado, a regra é sua, você eu não vou colocar a ordem só pra você não me... Eu vou primeiro colocar o Olimpo. Sem colocar ordem no Olimpo. Pra mim tem ordem, mas eu não vou colocar. Tá bom. Santos. Construção da era do futebol brasileiro de ouro, base das seleções brasileiras campeãs do mundo, transformou o futebol brasileiro, base forte, alguns times históricos, time do Pelé. Indiscutível. Não dá pra fazer uma lista de times maiores do Brasil sem o Santos. São Paulo. São Paulo pega, além de grandes times, a máquina dos anos 40, dos anos 80 também, o time que revolucionou o futebol brasileiro de várias maneiras, quando só se ligava para estadual, o São Paulo mudou a história da Libertadores com o time do Tele, ninguém ligava tanto para Libertadores muda. Eu gosto sempre de lembrar que em 92 a Libertadores foi transmitida pela OMTV em parceria com a Gazeta, com o Galvão Bueno lá, uma TV pequena, porque nem a Globo, que mandava no futebol brasileiro, tinha interesse na Libertadores. Aí o São Paulo vai lá, ganha daquela maneira mágica do News Old Boys do Bielsa, e aí a Libertadores muda totalmente, a Globo compra a Libertadores, traz o Galvão de volta em 93, o São Paulo ganha o bicampeonato, sabe, o time histórico, aplica a maior goleada da história das finais da Libertadores, o 5-1, uma decisão. E resumindo, além de todos os times do São Paulo, de ser o único até hoje 3 vezes campeão brasileiro seguido, 3 vezes campeão do mundo, não dá para fazer uma lista do futebol brasileiro, dos maiores times, sem citar o São Paulo Futebol Clube. Perfeito. Vamos lá. Terceiro time que eu também tenho que citar, o Olimpo. Flamengo. Principalmente agora, né? É o maior vencedor da era atual do futebol, é a maior torcida, é um time de característica muito forte, é um time que nos anos 80 teve um time épico, histórico, que tem uma coisa que o São Paulo e o Santos tiveram também, que não é só ganhar, é ganhar e encantar, porque não é todo título que é igual. Vou pegar o exemplo do Flamengo. O título do Flamengo ganho com o Jorge Jesus, pegar uma coisa da era atual, contra o do Campeonato Brasileiro ou contra o River Plate, é um título diferente do Campeonato Brasileiro vencido com Rogério Ceni, ou da Libertadores vencida com Dorival, porque aquele teve encantamento. Quando o cara vive aquilo tem mais do que só vencer, tem mais do que ganhar os jogos, tem uma coisa que marca da beleza do jogo para a maior parte das pessoas. Alguém pode achar bonito e ficar dando bico pro lado. Se o time é ruim, eu também acho, tá? Eu, por exemplo, amei quando a Inter ganhou do Barcelona com um jogador a menos, Liga dos Campeões, aquilo ali, para mim é épico também. Sim. Mas é óbvio que o encantamento provocado pelo Flamengo do Zico ou pelo Flamengo do Jorge Jesus são coisas assim especiais, como do Santos do Pelé, como do São Paulo do Tele. Então é ganhar e como ganhar. Então o Flamengo também não dá para fazer uma lista dos 6 maiores times brasileiros sem esse Olimpo. Perfeito. Aí vem os times que não estão no Olimpo, tá? Palmeiras, primeiro deles. Quantidade de títulos.
Várias equipes históricas, jogo muito bonito na era da Parmalat, 2 academias de futebol, campeonatos brasileiros, junto com o Flamengo, um pouco abaixo, obviamente, porque é uma Libertadores a menos, o time da era atual. Quando a gente for contar uma era do futebol brasileiro que muda, você pode achar ruim ou boa a mudança. Da parte do futebol, mais dinheiro, mais gestão financeira. Você vai ter que contar o Palmeiras elogiando o Palmeiras, como o Palmeiras se recuperou, o que o Palmeiras conseguiu, como o Palmeiras é um time bem administrado, como as coisas do Palmeiras não vazam para fora, coisas que antigamente São Paulo fazia, atualizadas pelo Palmeiras. Então, não dá para você... E tamanho da torcida também. Terceira ou quarta, de acordo com a pesquisa, com o tempo, daqui a alguns anos, tenho quase certeza que vai ser a terceira, vai ultrapassar o São Paulo na maior parte das pesquisas. Hoje em dia perde, vai ultrapassar quando os mais jovens crescerem. Eu converso muito com os filhos de amigos, esse tipo, com os meus amigos que têm filhos e tal. Eles falam que na escola deles, hoje em dia, raramente você vai ter uma classe com mais São Paulinos e palmeirenses, e isso obviamente vai se refletir uma torcida maior. Parabéns à diretoria do São Paulo por conseguir isso, e parabéns à diretoria do Palmeiras também por conseguir isso, cada uma do seu jeito. Então não dá para contar a história sem colocar o Palmeiras. Aí eu vou partir para outras coisas. Eu preciso achar critérios específicos para apontar outros 4. Faltam 2. Não, faltam 2, né? Então, faltam 2. Esses 4 foram muito fáceis para mim. Tá bom. Esse time eu vou colocar pelo poder de massa. Porque como as coisas ficam grandes com essa equipe, como essa equipe consegue, esse clube, tem uma identidade muito específica e muito forte, e como ele consegue transformar coisas, fazer coisas ficarem grandes que nos outros clubes não conseguiriam. Corinthians. E aí é uma força da massa, assim, não é nem pelas equipes Corinthians, tem grandes equipes. Para mim, o Corinthians no final dos anos 90 era timaço, nível muito alto. Olhando a realidade do futebol brasileiro da época, o time de 2015 do Tite, timaço também, pior do que aquele, mas um timaço. E o Corinthians tem só Libertadores, o Corinthians tem um campeonato do mundo, ou 2, né? Se quiser, tudo bem. São 3 campeonatos do mundo reconhecidos pela FIFA, então não dá para você fazer uma lista dos 6 e não colocar o Corinthians. O 6º, eu tô aqui, cheio de dúvidas. Depois que continuar, eu vou te falar os meus, mas eu acho que você concordou com o 5 até agora. O 6º é minha dúvida. O 6º, pra mim, é bem claro e já teria falado antes. Sério? Porque, olha, vamos lá. Se você me perguntasse isso até o final do século, eu botava o Vasco sem pensar. Mas são muitos anos de derrotas. Não diminui o tamanho do Vasco, mas os outros conseguiram coisas de lá pra cá. Porque eu sou daqueles que acham que o Vasco não perdeu tamanho. O Vasco só se enfraqueceu. O Vasco continua com a quinta maior torcida do país e com uma história rica dentro e fora de campo. De timaços. É que eu vivi um tempo em que enfrentar o Vasco era sempre um drama. Um drama. O Vasco ganhou o Campeonato Brasileiro nos anos 70, ganhou nos anos 80, ganhou nos anos 90. E se você contar 2000, que já pertence ao outro século, porque é o primeiro ano, o Vasco também ganhou em todas as décadas na última, mas não dá para colocar o Vasco. Aí eu tenho algumas dúvidas. Vamos lá. O Cruzeiro, o Inter, Botafogo não, apesar dos anos 60 e do timaço que montou, o Galo também não. Grêmio, Fluminense. Grêmio, não, Fluminense tem uma mística, assim, a coisa muito, mas não. Olha, eu tô muito entre um dos times da dupla Grenal, mas eu vou usar um critério que é bobo, então respeitem a minha bobeira. O Inter ganhou a final mais improvável de todos os mundiais que eu vi. Porque, só para atualizar um pouquinho, eu acho que era a maior distância pós-Lei Bosman e pós-Lei Pelé e pós-abertura do mercado europeu, quando o futebol... Porque antigamente cada time da Europa podia ter 2 estrangeiros. E um alemão jogou na Itália, ele era um estrangeiro. Depois abriram para 3. Depois, quando abriu a União Europeia, quando foi fundada a União Europeia, acabou... Teve a Lei Bosman, que permitiu aos jogadores escolher onde vai jogar de acordo com o contrato. Os times começaram a contratar um monte de jogadores daqui, de vários lugares, e viraram seleções internacionais. Depois dessa era, é óbvio que o desequilíbrio dos brasileiros para os times europeus aumentou.
E o time do Inter, que ganha com o gol do Adriano Gabriel, aquela era a maior distância em todas as finais. Maior distância. Muito maior que a do Corinthians contra o Chelsea, que a do São Paulo contra o Liverpool, que as finais que o Flamengo perdeu. Olha que acho que o Flamengo e o PSG, essa recente, pra mim, é a distância enorme. Assim, o Flamengo fez ali uma coisa gigantesca de levar até os pênaltis e não poderia ter comprado os pênaltis daquele jeito, mas faz parte do futebol. Maior que a do Palmeiras, quando perde com o Abel a final. E o Inter, além de ter 2 Libertadores mais recentes, o Inter tem um time que eu amava assistir, meu primeiro time de encantar, que é o time de Caçapava, Falcão, Figueroa, Carpegiani, um timaço do Internacional, do Rubens Minelli, que foi minha primeira inspiração como treinador. Então, pelo meu critério, que eu entendo perfeitamente se alguém discordar, o meu sexto é o Inter. Tá feito. O Big Six do Brasil. Tá satisfeito com... Não, mas é o melhor final, que eu não. posso fazer. É verdade. Os primeiros 5 foram mais fáceis. Porque se olhar os resultados de campo do Inter, assim, eles são maiores que os do Atlético. O Cruzeiro é muito tradicional, mas não tem o Mundial. Fui eliminando aqui. Com o Grêmio eu fui muito cruel. E eu não coloquei o Grêmio, porque o Grêmio teve também alguns times... Putz, eu adorava o time do Filipão. De cabeça. Eu não sou de Guaratiba, era Danley, Arce... Adilson, Rivarola, Roger, Luiz Carlos Goiano, Dinho, Arilson, Carlos Miguel, Paulo Nunes e Jardel. Adorava Jardel. Timaço ganhou, meteu 5 no Palmeiras e tomou 5-1. E também o time do Grêmio eu vi, 83, campeão. Renato jogava demais, craque. Mas não tem um time com o encantamento do Inter. Então, especificamente por isso e pela distância, porque eu acho que ganhar o Mundial que o Inter ganhou era uma coisa mais improvável que o Mundial que o Grêmio, eu coloquei o Inter. Só para justificar. Mas só por isso. Só por isso. Mas não estou plenamente satisfeito. Acho que eu não conseguiria ficar. E aí, esse aqui não precisa nem ser top 5, é mais para saber se você tem isso. Pessoas que você gostaria de conhecer ou de ter conhecido. Pode ser 5 ou pode ser à vontade. Qualquer pessoa? Qualquer pessoa. Da história, da sua vida. Bom, eu queria ter conhecido Martin Luther King. Queria ter conhecido Mandela. Pode ser atual também, que você tem vontade de conhecer, eu adoraria conversar, não sei. Eu não idolatro pessoas assim, mas assim, eu tenho uns que eu admiro muito, assim. Deixa eu pensar. Eu adoraria ter conversado com Gandhi depois da Marcha do Sal, ou durante a Marcha do Sal. Precisava dar uma olhada depois do que se trata, assim, para uma coisa assim... Nível de resiliência impressionante, de capacidade de conseguir a independência de um país sob o jugo inglês sem levantar uma arma. É impressionante. Tô falando que são pessoas perfeitas, tá? Sim, mas... aliás, eu quando amo alguém, eu sei que a pessoa é imperfeita e aí tá tudo bem. Eu não preciso procurar heróis na minha vida, nem vilões. Faltam duas pessoas, deixa eu pensar, elas podem ir pra qualquer lugar. Eu adoraria conhecer o Steve Wonder, que eu sou fãzaço. Pra mim, a coisa que eu mais gosto. E deixa eu pensar, um personagem legal que eu gostaria de conhecer, ou ter conhecido. Algum político? Não. Outro, algum jornalista? Não. Deixa eu pensar. Quem deve ser uma pessoa legal assim que eu teria colocado Invictus nos filmes, mas agora que eu esqueci. Canta pelo Pedro Mandela. Gosto da construção. Ator, atriz. Pessoal, tem que ser alguém famoso, né? Óbvio, né? Não, pode ser alguém da sua família que você não conheceu, pode ser alguma coisa assim. É mesmo? Pode, claro. Fala, pô, falavam tanto de tal pessoa que eu queria ter conhecido. Não vou pegar alguém da família. Tem, mas eu não vou pegar da família. Precisa alguém que as pessoas conheçam. E o meu quinto vai ser. Olha, por uma coisa muito boba, tá? Eu gostaria de ter possibilidade de conversar sobre como preparar times de futebol por um bom tempo com o Guardiola. Que legal. Baita conversa. Pô, dizem que ele é chato, mas assim, eu gostaria muito de sim. Tem uma coisa que todos muitos colegas falam, olha, se eu pudesse estar no bar, tal, com o Guardiola, com o Klopp, eu sentaria com o Klopp e tal, que vai ser muito mais divertido, muito mais figura. Mas eu queria entender como prepara os times. Ver as coisas, os detalhes, entrar na cabeça, se pudesse. Porque eu gosto de futebol, eu gostaria de aprender Guardiola. Com o Tele eu conversei muito, então eu não preciso. O Tele, só para falar, assim, eu andava muito com o Tele Santana, pós-jogo, assim, entrava em vestiário, tal. Então, como eu conversei, eu não preciso
trazer de volta o Tele à tona, senão ele estaria certamente nessa lista. Ótima lista.